Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma operaçãozinha aqui utilizando o setup 4, certo? Vamos só ajustar aqui o volume para OTC. Ok, temos aí uma tendênciazinha de baixa. Vamos observar aqui um pouquinho mais. Puxar aqui uma CV3, certo? Que é de ponto de equilíbrio para ponto de equilíbrio, mas vai precisar aqui de um realocamento, uma projeção aqui para o último ponto de equilíbrio. Você percebe aí que ele já me deu aí os alvos da 261.8. E aí já fizemos essa análise aí um pouquinho mais macro. E agora vamos puxar aqui uma Fibo menor. Vamos puxar aqui a convergente 1. Ok, para o 5, projetando o alvo para o sentido que o preço está indo, né? Então vamos aguardar aí um pouquinho agora. Puxar aqui, tentar puxar aqui umas linhas de tendência. Essa daqui está muito verticalizada, não vai ser tão interessante. Vamos observar aqui mais um pouquinho. O que mais a gente pode fazer aqui para buscar influências para a nossa operação? Enquanto vamos observar. Observem aqui, olha a propagação dessas duas velas que eu estou apontando aqui, olha, e o volume delas diferente, tá vendo como é diferente? Então o preço bateu ali, ó, na 61.8 e já reagiu, certo? Isso aí gerou uma anomalia para alta, tá? Tanto que vocês já percebem aí que o volume ele já nasceu verde, né? E aí jogou o preço para cima naquela negociação. Estamos também perto dessa região aqui, né, de pavio. Certo. O preço foi lá em cima devido à região, devido às anomalias. Porém, ao encontrar bankline e as médias, ele reverteu. Então, hoje eu vou trocando aqui o posicionamento da convergente 1. E aí a gente percebe aí que os compradores entraram nessa vela, porém ela subiu, porém ela reverteu, né? Já encontrou aqui a 161.8. Na verdade ela já tá, vamos ver. Quero aguardar aqui um pouquinho, porque essa vela ela retraiu no final e ela fechou acima da 161.8 e também acima daquela região de pavio que eu mostrei. Então, vou esperar aí mais uma confirmação. Essa entrada aí, se eu fizesse, seria a entrada 3, que seria no sentido da análise de frustração, expectativa versus frustração. Entrada 3 com anomalia oferta e demanda como gatilho. No entanto, eu preferi não fazer essa entrada devido ao fato daquela região de pavio ali e porque a última vela que reverteu, ela fechou acima da 161.8. Mas seria uma boa entrada, tá vendo? Cruzamento de médias. O volume está crescente, expectativa versus frustração aconteceu.
o SAR parabólico está côncavo, está distante do preço, médias já se cruzaram, tem um alvo aqui da 261.8. Vamos fazer essa entrada. Tem um conjunto de confluências aí que me indicaram aí a possibilidade de entrada a favor do segmento do preço rumo ao alvo 261.8. Já aconteceu aí a reversão anterior, frustração de compradores e a vela de confirmação no final com um contexto de volume crescente ok. Vamos analisar aqui. Temos esse conjunto aí, certo? O que foi que fez o preço jogar para baixo? Olha esse volume extremamente baixo dessa vela, nessa região de range. O preço testou ali o ponto de equilíbrio entre fractais, certo? Com pouco volume, e por esse motivo ele rompeu a outra polaridade, certo? Vamos continuando aqui nossas observações. Como eu falei, essa vela aí ela tinha encontrado aquela região de pavio, que é o meu 1.8 da FIBO, né? Agora a gente está vendo, ela subiu, os compradores entraram, né? Mas ela reverteu, dando um bom resultado negativo aí, certo? O preço ali realmente ele veio abaixo, certo? Então, com essa reversão, os compradores entraram, e com essa reversão a gente tem a frustração. Essa aqui, após essa vela, seria a nossa entrada 3. O contexto após essa reversão, o contexto foi de volume crescente, análise VPA, ciclo VPA crescente. Desculpa os erros aí de digitação. Deu para entender? Essa entrada que eu fiz não foi a entrada 3, tá? Ela foi como uma confirmação do que tinha acontecido. Foi uma confirmação, uma vela de força, o volume crescente após a frustração dos compradores. E aí ele já encontrou aí o alvo, né? 261.8, o alvo da nossa FIBO. Ok, olha aí, uma T3, né? No momento baixista, uma vela de alta, de baixíssima expressão, encerramento no meio com anomalia oferta e demanda. Então o preço ele rompeu 2001.8, então já vamos projetá-las aqui. Nós podemos fazer, pessoal, a projeção tanto em fractais como nos pontos de equilíbrio, tá? Você vai verificar onde melhor a sua convergente se aloca. Então, já ajustei aqui a minha FIBO, eu já tirei a configuração de FIBO convergente 1 para FIBO range. Então, a base da minha FIBO é esse range aí. Aí seria uma entrada 4, teorema 3 do geometria fractal.
esse último ciclo aleatório com uma vela de baixa de força, porém com rejeição, e um volume comprador. Tá vendo esse ciclo? O último ciclo aí foi quebrado. Bom, e essa vela aí, a última vela que subiu de vez, bateu aí no ponto 161.8, rompeu uma bankline e já foi direto encontrar a média de 8, né, de mínimos quadrados. Então, e com esse pico de vela, né? Então, ela já foi direto de um extremo para o outro. Vou tentar fazer só uma alocação melhor aqui dessa Fibonacci para ver a forma que ela se acomoda melhor e encontrar mais pontos aqui de respeito dela. Certo? Essa daqui é a base da Fibonacci. E olha como eu tinha falado que essa vela tinha encontrado aí do lado de um extremo para o outro. E aí temos essa confluência aí dessa linha de convergência gráfica que projeta a formação de fractais. E aí temos o nosso, né? Fractal. O preço descendo. Rejeição aí no ponto do SAR Parabolic, volume muito alto, volume acima da média, porém de uma vela de propagação baixa para mediana para baixa, com grande rejeição. E olha aí que interessante, nós temos essa vela aí também de baixa propagação para a mediana, mesma propagação da vela anterior, embora com menos spread, claramente aí com menos spread, porém a mesma propagação, e o volume muitíssimo diferente, né? Então você percebe as proporções de volume dessa vela completamente anômalo em relação à vela anterior que sofreu essa rejeição. Então a gente tem aí bem em cima da linha de convergência gráfica, né, uma possível formação aí fractal. Na verdade ele já está em formação, né, um fractal de pelo menos 3 períodos. Rejeição também. Vou encontrar aí
a média de 8, você percebe aí que o preço ele tá no teste e reteste da média de 8, né? Teste e reteste da média de 8. Essa parabólica já trocou de posição, ele tá aí numa trajetória hiperbólica aí por cima, no entanto você não percebe tanta concavidade em sua projeção. Observem aí as anomalias, a anomalia foi para alta, né? Nós estamos com anomalias para alta, portanto a gente está vendo essas velas aí subindo. Olha o volume dessa vela aí, bem baixinho, apesar de ser uma propagação maior do que as 4 últimas. Então o preço aí vem a subir aí ao encontrar ali aquela zona ali de pavio que provavelmente já tem uma formação de suporte aí. Olha, o preço subiu, negativou, mas fez um volume muito alto, com essa rejeição toda. Aconteceu essa retração aí no final. Eu fiquei um pouco na dúvida aqui agora, mas aconteceu uma coisa parecida, né? Só que eu evitei a entrada, né? Quando na minha entrada anterior, eu esperei o preço passar da 161.8 porque ele tinha fechado acima. Dessa vez aqui ele fechou, retraiu, fechou acima do suporte fractal. E eu coloquei a minha entrada. Essa daí seria pensando numa entrada 3, mas a análise foi equivocada. Porque você tem esse candle aí que reverteu, ele fechou com volume ultra alto para uma vela de pressão, certo? Com baixa propagação. Então, foi o loss. Análise equivocada, é o loss. Vamos analisar aqui o loss. Temos aí anomalias para alta. Então, uma falsa entrada 3, pois essa vela ela reforçou a anomalia para alta e fechou em cima do suporte. Tá vendo? Ela fechou aqui acima desse suporte. E aí com o volume muito alto, vela de baixa propagação e ainda com essa retração no final, o preço subiu. A mesma coisa aconteceu lá em cima, né? Ele uma vela de propagação maior, porém o volume lá embaixo. Agora ele testou lá a linha de convergência gráfica, certo? Olha, ele tá com o pavio preso ali bem na média de 8, tá? Aguardar aqui um pouquinho mais. Tem uma retraçãozinha ali também. Por enquanto, só observar.
Tem volume vendedor aí envolvido nessa última vela. Mais uma vela aí que reverteu. Em cima da média de 8, você percebe aí quantas velas testando a média de 8. Quantas vezes tentou se romper essa média de 8 sem sucesso. Olha aí que interessante. Bom, então o preço agora ele está tentando romper aí novamente, né? Tentando romper a média de 8. Olha, ele passou aí pelo menos uns 40%. Porém, o volume ele não chamou a atenção. Está se tentando fazer que ocorra esse rompimento diversas vezes, e a vela que efetivamente o faz é com um volume sem grande significado. Vou tirar aqui esse suporte para não confundir com o ponto de fibra. Vamos analisar aqui, olha, essa última vela aí, após essa vela de alta, esperava-se uma vela de alta aí, né, para o rompimento, mas o volume ele não acompanhou. Então, vamos lá. Certo. Você percebe aí essa última vela de baixa com essa propagação, com esse volume, e o volume menor do que a última vela de baixa propagação. No entanto, a gente percebe também que o movimento de alta ele não está ainda consolidado. Você não vê nem grande fraqueza para alta, nem grande fraqueza de baixa. Então tá uma briga aí ainda, o preço está em range. Deixa só eu puxar aqui uma outra convergente 3 para dar ver se a gente consegue aqui um novo olhar. Certo. Ok, por essa convergente 3 aqui, no sentido da tendência atual, o preço ele já encontrou o alvo e ele está em processo aí de definição de movimento, né? Vamos aguardar aí um pouquinho. Você percebe que mudou a FIBO, parece até que mudou o gráfico, né? Ele já muda um pouco as perspectivas. Olha, temos aí um hipovolume. Embora a vela seja de propagação mediana, o volume está muitíssimo baixo. Então, isso aí gerou uma anomalia para alta. Vamos acompanhar aí agora o resultado. Vocês já percebem que os compradores entraram ali no volume devido a essa anomalia para alta. O preço está respeitando ali a projeção fractal. Retraiu bem no ponto convergente entre a projeção fractal e a média de 8 no mesmo ponto. Volume contido, porém uma vela de alta aí de baixíssima propagação, uma vela quase sem corpo. Então isso aí gerou uma anomalia para baixa.
Temos aí o preço, ele volta aqui ao alvo, certo? Faz um teto duplo, né? E essa vela que encontrou o preço, ela já é uma vela que já tem a propagação, a proporção do seu volume já não tem tanto significado se você comparar com velas de propagação no passado. A última de propagação parecida no passado tem a proporção um pouco maior, tem um volume também parecido com outras velas de baixa propagação. O preço subiu, encontrou a projeção fractal, as médias, o SA parabólico está distante do preço. Então, vamos ver aí, novamente temos um ponto de indecisão, volume contido no suporte de Fibo. Temos então uma anomalia devido à baixa propagação da vela, uma anomalia para baixa. No entanto, temos aí uma entrada de volume contido no suporte, então essa entrada seria para alta. E aqui vai. É a entrada número 1, do operacional Fibo convergente. Volume contido quando o volume fica contido no suporte ou na resistência de 261.8 ou 161.8. Não é quando ele vem contido no processo, no contexto de volume contido, e sim quando ele fica contido ao encontrar o ponto de Φ, certo? Então tá aqui o volume contido. Isso gerou uma anomalia para baixa devido ao spread e propagação da vela. No entanto, esse comportamento ele foi estudado no grupo de testes. Então temos aí essa entrada 1, que é volume contido no suporte ou resistência de Fibo, quando ele fica contido. O que eu quero dizer com o volume fica contido? Quando, apesar da diferença entre os corpos das velas, a barra de volume fica exatamente igual entre uma e outra. Ciclo VBA contido. A lei de gatilho foi, nesse caso, foi a lei esforço versus resultado. Essa última vela aí, ela subiu, né? Então gerou inclusive uma entrada 3 pra gente, que a gente não pegou, pois eu estava explicando aqui a entrada 1, mas ele gerou uma entrada 3 ali, né, de frustração de vendedores. Olha, a entrada 1, ela se subdivide em duas, tá? Tem uma de volume contido para fluxo e uma para reversão. Essa da reversão você vai considerar bastante o esforço versus resultado, tá? Olha, o preço ele tá no suporte do range, ou desculpa, na resistência do range, certo? Ele tá aí tentando romper agora, com uma vela que se apoia que pegou impulso na média de 8, que inclusive pegou ângulo. Opa, olha essa reversão aí na resistência, onde tinha uma bankline, uma reversão total,
completamente, formando aí o padrão M, certo? Topo duplo, ok. E aqui a gente tem uma entrada 3. Por quê? Ao que tudo indicava até os últimos segundos, a vela seria uma vela de alta tranquilamente, faltando uns 2 ou 3 segundos, a vela reverteu completamente, formando aí uma vela de força de alta propagação, frustrando totalmente os compradores. Olha aí. Essa daí foi uma entrada 3. Expectativa versus frustração. Olha aí o M. Essa entrada 3 em padrão gráfico de M é muito interessante, tá? Então vai aqui algumas observações. Deu para entender isso? Essa vela, ao reverter, trouxe especulação altista, porque poderia se pensar numa entrada 3 para essa vela, tá certo? E tanto que o preço ele veio acima. No entanto, ao encontrar a bankline e mais a resistência desse range com um volume baixo, então o preço ele reverteu completamente. Mas uma expectativa foi gerada. Entrada 3. E qual seria o teorema aqui aplicado? Teorema 1, que é anomalias que ocorrem em suportes e resistências, né? Poderia ser o teorema 2 também, que fala sobre anomalias em formações fractais, certo? E aí você tem uma grande baixa aí com essa grande frustração, né? Porque foi uma grande frustração, foi uma vela que rompeu que reverteu repentinamente, tá? Então a gente fez aí análise de causa, certo? Vamos seguir aí os passos para a entrada, né? Análise de causa, teste de resistência de range sem volume. Análise de esforço versus resultado. Nós temos aí uma vela de baixa propagação, que é essa formação de enforcado na resistência do range, com volume baixo
depois você tem essa reversão aí dessa última vela que deu a nossa entrada com essa agressão, certo? Desculpe a digitação, agressão, certo? Então você tem uma agressão de oferta com deslocamento de preço em uma vela em que especulou-se a alta. Então foi algo que realmente frustrou os compradores, certo? Então, onde foi o gatilho? Quando aconteceu essa anomalia oferta e demanda do Waze, certo? Então, a gente não se esperava que essa anomalia iria acontecer, até aquele momento a vela estava de alta. No último segundo ela reverteu completamente, gerando anomalia oferta, o desbalanceamento oferta e demanda. Tá bom, amigos? Um grande abraço a todos, até mais.